Estamos conversando a respeito do Evangelho de Lucas, uma série Meu Caro Amigo, começamos semana passada, uma série que tem como mote, como ideia, trazer até nós essa relação entre Lucas, o evangelista que escreve o evangelho que recebe o seu nome, e Teófilo, aquele personagem que está presente logo no primeiro capítulo ali de Lucas, e para quem as palavras de Lucas são dirigidas. A ideia da série é nós pensarmos nas razões de Lucas, na motivação de Lucas, e enxergarmos o que Lucas quer falar com Teófilo, que é um grego convertido, provavelmente inclusive recém-convertido, que talvez tenha financiado o trabalho de Lucas. Semana passada nós abrimos essa conversa destacando algo bem interessante, que está no capítulo 1, versículo 4, eu vou ler para você aqui, só para nos lembrarmos, que Lucas diz assim: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Essa é a principal razão, pelo menos num primeiro momento, apresentada por Lucas, para escrever a Teófilo como ele escreveu, para que Teófilo tivesse certeza das coisas que ele já havia aprendido. E nós nos debruçamos semana passada sobre a história de João Batista. Entendemos que Lucas apresenta João Batista a Teófilo como um momento de transição entre o antigo e o novo. João Batista é singular nesse sentido, e tudo isso foi apresentado a nós na conversa da semana passada. Essa transição que é tão importante que nós entendamos, né? Que Jesus é o Messias prometido ali no Velho Testamento, ali no Antigo Testamento. Hoje a nossa conversa traz à tona uma outra certeza que Lucas quer que Teófilo tenha, a certeza de que Jesus é Deus encarnado, que Jesus é Deus manifesto entre os homens. Para isso, nós percebemos que Lucas utiliza a narrativa da gravidez sobrenatural de Maria e do próprio nascimento de Jesus. Parece um assunto que a gente só conversa em Natal, ou só devamos conversar só no Natal, mas não. É muito importante entendermos o que Lucas quer dizer a Teófilo quando registra essas coisas. Então vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Nessa narrativa de Lucas, o que nós temos é o anúncio de que Deus irá se encarnar. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele vai se encarnar, Ele vai se tornar gente. O Messias apresentado no Antigo Testamento agora está chegando. Deus estará com os homens. Deus andará entre os homens. O que o anjo está anunciando é que, através de um ato sobrenatural,
um ato único, inclusive, na história da humanidade, realizado na vida de Maria, aquela adolescente judia, ali na cidade de Nazaré. O Deus Todo-Poderoso se tornará homem através dessa ação. O que os profetas disseram, o que João Batista também afirmou, está se realizando. Deus estará entre os homens. Esse é Jesus, Deus encarnado. Lucas quer que Teófilo tenha essa certeza, por isso ele narra esse movimento sobrenatural envolvendo a vida de Maria, trazendo inclusive o diálogo entre o anjo e Maria. Vemos aqui a inocência de Maria e a sua sinceridade em perguntar para o anjo: como é que eu ficarei grávida? Você está dizendo isso, mas eu sou virgem. E aí o anjo relata a ela que será um ato sobrenatural, que Deus a tomará e ela ficará grávida de uma maneira realmente única e especial. Deus se faz homem e vem estar entre nós. Essa certeza Lucas queria que Teófilo tivesse no seu coração. E João descreve de maneira poética o que está acontecendo. Lá em João capítulo 1, versículo 14, nós também conhecemos esse texto. João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é uma versão um pouco mais moderna, mas aquela que nós conhecemos diz: o verbo se fez carne, o verbo se fez gente e habitou entre nós. Muito bem, isso fica claro na narrativa de Lucas, mas me chama a atenção o fato de que Lucas também quer narrar a Teófilo como Deus escolhe ser homem. Nós temos o anúncio, agora nós vamos verificar a chegada do Cristo, o nascimento de Jesus. E juntos espero aqui que possamos entender melhor como Deus escolheu ser homem, como esse processo aconteceu, quais pessoas estavam envolvidas e o que podemos aprender junto com Lucas e Teófilo. Lucas 2:1 diz: José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A narrativa de Lucas agora não cita nada de especial quanto a esta criança, porque o foco de Lucas é mostrar como Jesus nasceu. Maria e José vão para sua terra natal, a terra natal de José, para participarem do censo que havia sido determinado pelas autoridades. E ali é que tudo acontece. E a narrativa de Lucas destaca um cenário bem interessante. Um cenário que envolve manjedoura, que envolve um lugar muito simples. Mateus faz uma narrativa que nos mostra alguma coisa a mais além de Lucas, mas na verdade o que vemos aqui é algo muito simples. E essa é a descrição do nascimento de Cristo, o Deus encarnado. Algo muito simples. Não há nenhuma pompa nessa narrativa. Não há nada ligado à realeza, não há nada ligado ao poder. O Deus que resolve se encarnar e se fazer presente entre os homens, nasce de uma forma absolutamente simples, distante de toda a estrutura religiosa de Israel, distante de toda a estrutura de poder de Roma, nasce em uma estrebaria, como nós costumamos dizer. Muito diferente da imagem que Israel tem do Deus do Antigo Testamento, uma imagem de muito poder, uma imagem óbvia, construída pela própria história de Israel, o Deus que tira Israel ali do Egito no Êxodo, uma das partes mais empolgantes da história bíblica,
e uma narrativa que deixa claro: o Deus de Israel é poderoso. Os profetas que fazem fogo cair do céu em nome de Jeová. Israel que vence grandes exércitos, ainda que esteja em desvantagem, como Gideão venceu. Essa é a imagem que Israel tem em seu coração, na sua estrutura religiosa. Essa imagem está presente, mas esse Deus nasce simples. O nascimento de Jesus, o Deus encarnado, já começa a dizer como ele será e como o seu reino que está chegando com ele será. O como é muito importante. O como aqui ressalta simplicidade. Para nós entendermos melhor isso, nós precisamos nos lembrar que os primeiros visitantes a chegarem até Jesus foram os pastores. Os pastores daquela época, daquele momento e daquela região, faziam parte da classe social mais básica da sociedade. Eram muito simples. Eles tinham sérios problemas de relacionamento com a religião de Israel, porque eles eram tidos como impuros por cuidarem daqueles animais, e eles não podiam sequer sacrificar lá no templo. Eram homens que realmente viviam à margem da sociedade. E olha que interessante, é para eles que o anjo aparece, e é a eles que o anjo convida a visitarem Jesus. Vamos conferir isso? Lucas 2:8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas notícias, boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Interessante que a narrativa nos deixa claro que, em primeiro lugar, os pastores recebem aquela informação e ficam espantados. O texto diz que a glória do Senhor se manifestou. Imagina você estar em algum lugar cuidando das suas ovelhas e aparece um anjo resplandecente diante de você. É para ficar com medo mesmo. Mas sabe o que é interessante? O anjo diz que eles teriam um sinal. O sinal, diz aqui o texto: vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Sabe o que é interessante, gente? É que eles, na cabeça daqueles homens, quando um rei é anunciado, é a glória que é anunciada, é o poder que é anunciado. Quando o anjo diz que nasceu o Salvador, o Redentor, o Rei, na cabeça daqueles homens, com certeza a imagem foi de um palácio, de uma corte, de muita pompa. Mas o anjo os avisa: vocês terão um sinal, e esse sinal é o sinal da simplicidade. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O rei dos judeus chegou, mas aqueles pastores não o encontrariam em palácio, em qualquer palácio ou em qualquer templo. Eles o encontrariam numa manjedoura envolto em panos, como os próprios filhos deles. Como seus próprios filhos, que eram envoltos em panos e colocados em calhas com feno, com palha ou coisas do tipo, o Deus glorioso seria encontrado por eles assim. Ele se faz homem, e homem simples. Entendemos, portanto, que a narrativa de Lucas quer destacar que o Deus glorioso se faz homem e homem simples, não usa os caminhos de poder humano para trazer seu reino. O caminho de Jesus não foi o caminho dos reis, foi o caminho da simplicidade e da humildade. E aqui há uma coisa a mais também para nós destacarmos. Você deve se lembrar que semana passada, quando falamos aqui sobre João Batista, ficou muito claro que João vai para o deserto.
Quando Deus o convoca para o ministério, ele vai para o deserto e lá no deserto Deus fala com ele. Uma distância clara entre a estrutura do templo e a estrutura da religião de Israel. Veja que interessante, há um caminho parecido com aquilo que nós vimos na vida de João. Jesus não nasce na estrutura de poder ou no templo. Deus rejeita essas estruturas. O caminho que para nós é tão especial, o caminho que todos nós gostamos, que todos nós preferimos, que é o caminho do poder, do glamour, da glória. Não é esse caminho que o Deus encarnado utiliza para se fazer presente entre nós. Deus quebra paradigmas humanos e se apresenta na humildade. Lucas quer que Teófilo tenha certeza a respeito do esvaziamento divino em nosso favor. Essa conversa, essa imagem, essa certeza que Lucas quer que Teófilo tenha, ao narrar que Deus se faz criança e está simplesmente envolto em panos em uma manjedoura, ela é a demonstração desse esvaziamento divino em amor do homem. Algo que Paulo mais à frente vai trazer de forma teológica mais consistente e que nós podemos aprender junto com ele. Diz assim, Filipenses 2,5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Lucas quer que Teófilo entenda a encarnação de Jesus é a manifestação do amor divino, a tal ponto do próprio Deus se esvaziar da sua glória e se colocar num berço como uma criança simples. Deus deixa o seu ambiente de glória para se relacionar com o homem, se tornando servo, humilhando-se e se voluntariando à morte, como nós sabemos que Cristo fez. E esse destaque de Lucas é importante, e é importante nós trazermos isso para a nossa conversa, porque não há nada parecido na história humana, gente. Líderes sempre abusam dos seus liderados. Essa é uma realidade de relação clara entre reis e povo, digamos assim. João Batista rejeita a religião de Israel. Jesus, o Deus encarnado, nasce, vive e morre, mudando a história humana na simplicidade, rejeitando também essa ideia de uma liderança que oprime, mas ele vem para uma liderança servil, um rei que morre pelos seus súditos. Isso começa no nascimento. Isso começa a ser demonstrado para nós, e Lucas quer que Teófilo enxergue isso, no berço, na criança envolta em panos dentro de uma estrebaria. Portanto, o que além disso Lucas está nos mostrando é que nós devemos rever o que é o nosso conceito, qual é o nosso conceito a respeito de espiritualidade. O que é ser espiritual? A figura do Cristo dentro de uma manjedoura fala muito a respeito disso a nós. Nós sabemos que a partir do ministério de Cristo, que se faz presente entre nós, nós podemos ver Deus, nós podemos ouvir Deus, nós podemos perceber Deus adequadamente. João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem olha para Cristo, olha para o Pai. Lá em João 14:8 e 9, Jesus responde a Filipe: quem me vê, vê o Pai. A partir do nascimento de Jesus, nós vemos Deus presente entre nós. E Jesus vai mostrar isso durante todo o seu ministério. Mas olha que interessante, gente, antes de Jesus começar a falar
ele já nos ensina muito. O como se dá o nascimento do Deus que resolve se encarnar, sair da eternidade, entrar em nosso tempo e em nossa história, fala conosco. Fala primeiro a respeito de humanidade. Penso que esse é um assunto muito importante, porque alguns avaliam que a autêntica espiritualidade nos separa da nossa humanidade. E isso não é o que nós vemos olhando o fato, observando a real situação descrita por Lucas. Deus se fez, gente se torna humano. E Jesus, humano, é o Deus presente entre nós. Jesus, homem, e Deus presente entre nós é Deus. É uma coisa que levou alguns séculos para ser assimilada por nós, mas Jesus é o homem que todos nós deveríamos ser. Jesus é o reflexo perfeito do Deus presente entre nós, já que Ele é Deus presente entre nós. O Verbo se faz carne e habita entre nós e demonstra que toda a vida deve ser vivida à luz da graça de Deus. Toda a vida deve ser vivida. A partir da sua encarnação, Jesus também quer nos ensinar esse caminho, quer nos apresentar essa realidade. O ser humano deve ser espiritual. O viver a vida nesses dias, nesse tempo, deve ser espiritual. Sabe o que é interessante? No Antigo Testamento, as pessoas adoravam a Deus indo até o templo. Como é que se adora a Deus? Você tem que ir no templo e sacrificar a Deus. Isso é adorar a Deus. Vamos nos lembrar da história de Jesus com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Olha o que diz o versículo 23 em diante. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos nos lembrar qual é o contexto dessa fala de Jesus. Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, e ela pergunta, depois de um diálogo longo com Jesus: onde eu devo adorar? Ela reconhece Jesus como profeta e faz essa pergunta, porque ela era samaritana. Deveria ela adorar no monte lá em Samaria, ou deveria adorar no templo lá em Jerusalém? Naquele momento as coisas eram um pouco divididas ali. Essa era a pergunta dela: onde eu adoro? Profeta, me diz, onde eu presto culto? E aí Jesus dá essa resposta. E a resposta de Jesus é: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Querida, você não está entendendo bem, mas daqui a pouco, depois que eu morrer, depois que eu subir aos céus, depois que o Espírito Santo vier, não será mais necessário adorar nem em Jerusalém e nem no Monte Gerazim aqui na Samaria. Você vai adorar em espírito e em verdade. Você vai adorar com a sua vida. Deus está, portanto, a partir da morte de Jesus, sacralizando toda a vida. E Jesus vem como homem para nos mostrar isso. A encarnação de Jesus aponta para essa sacralização da vida, quando nós nos tornaremos, ou já nos tornamos agora que vivemos no tempo pós-morte, ressurreição e vinda do Espírito, templos do Espírito Santo. Adoradores que adoram o Espírito Santo em espírito e em verdade, como uma vida que é apresentada sempre como um sacrifício vivo. Isso Lucas também quer ressaltar a Teófilo. O próprio Deus andou entre nós, Teófilo. O próprio Deus se encarnou, e tudo que Ele viveu foi em santidade absoluta, e nós devemos seguir esse mesmo caminho. É o que Paulo diz, lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O movimento de Deus é estar presente na vida humana. O movimento de Deus aponta para isso. Jesus faz da vida cotidiana uma realidade santa, meu irmão. Por isso que mesmo que estejamos com as nossas igrejas fechadas, nós somos a igreja, nós somos o templo vivo do Senhor. Por isso que ainda que você não sirva a uma comunidade, sendo missionário, sendo pastor, sendo um voluntário dentro da comunidade, você serve a Deus no teu trabalho, na tua atividade cotidiana, na criação dos teus filhos, na relação com as pessoas com quem você convive, porque esse é o culto racional. Tudo o que fazemos agora está diante de Deus. A vida é santa, a vida é sacra, e a presença do Cristo como gente entre nós nos aponta para isso. Olhamos para o Cristo, vemos seu nascimento como um sinal de que agora a vida deve ser vivida a partir da perspectiva de uma santidade plena, constante em tudo o que fazemos. E isso é muito importante. Olhar para o Cristo que se encarna como gente é perceber, deve nos levar a perceber a presença de Deus em tudo que fazemos, em tudo que vivemos. Distante da realidade religiosa, mas envolvido com a realidade da presença de Deus em nós. A segunda coisa que me chama a atenção, e penso que é muito claro, inclusive já falei um pouco sobre isso antes, é a humildade. A humildade como algo apresentado por Jesus, como máxima da sua presença entre nós, como a manifestação desse jeito que Deus resolveu estar presente entre nós, e algo para nós nos apegarmos e aprendermos. Agostinho, no sermão número 188, um conjunto de sermões que ele escreveu para falar sobre o Natal, diz assim: embora mais velho do que o próprio mundo em sua eternidade, foi feito homem quem fez o homem. Foi criado de uma mãe a quem ele criou. Foi carregado pelas mãos que ele formou. Amamentou nos seios que ele havia enchido. Gritou na manjedoura na infância sem palavras. Ele, a palavra sem a qual toda eloquência humana é muda. Os estudiosos chamam essas colocações de Agostinho, um dos pais da igreja, de um paradoxo, né? Ele que criou tudo, agora está como uma criança, dependendo daquilo que ele criou. Ele que criou Maria e colocou o leite no peito de Maria, está sendo amamentado por ela. É um paradoxo, sim, mas é um apontamento muito claro para essa resolução divina em se tornar homem, e isso nos traz a ideia clara de humildade. Jesus não flerta com poder e com glória. Seu nascimento e sua vida foram absolutamente humildes. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não tem sequer onde repousar a cabeça, quando um dos seus discípulos disse que andaria com ele para todos os lugares. Nós evangélicos, ou melhor, os evangélicos, têm um grande problema com isso, porque não aprendemos que o caminho de Deus para nós é o caminho da humildade. Se a vida deve ser santa como um todo, a vida deve ser humilde, o coração deve ser humilde também como um todo. Desafio grande esse,
já que o grande Deus que luta com o Deus a quem servimos somos nós mesmos. Nosso Deus interior, nós mesmos, gostamos de glória, gostamos de honra, gostamos de poder, e não observamos aquilo que o nosso Deus encarnado nos mostra na sua forma de encarnação: simplicidade. Aparecendo primeiro aos pastores e mostrando: eu vim em simplicidade. E é claro que o fato do Cristo viver assim, nascer assim, nos diz: sejam assim. Acontece que muitas vezes não damos ouvido a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, mas damos ouvido a nós mesmos, ao nosso coração vaidoso, e assim esquecemos dessa premissa e vestimos a carapuça de hipocrisia, onde dizemos que somos humildes, um povo humilde, mas não, queremos o poder, gostamos do poder, exploramos o poder, flertamos com o poder e com a glória. Talvez seja esse um dos pontos mais incisivos da palavra de Lucas a Teófilo. Olhe como Deus Todo-Poderoso resolveu se encarnar na humildade e na simplicidade. Em tudo isso, fechando o nosso papo, o que é que nós percebemos? Um Deus que se compadece e que está entre nós. Um Deus que resolver o maior problema humano, que é a distância entre nós e Ele. Um problema que só pode ser resolvido através de uma ação como essa, que destrona poderes, que mostra que não é esse o caminho que resolverá nenhuma questão existencial humana, o caminho de se encarnar e de morrer por nós. Deus, que vê a simplicidade humana e vai ao seu encontro, sem dúvida nenhuma nos envia para fazermos o mesmo. Eu já disse aqui algumas vezes, que uma das coisas que mais me encanta na ação de Deus para com o homem é que o nosso Deus não é aquele que diz algo e faz outro algo. O que Deus diz é o que Ele faz. O que Ele faz é o que Ele diz. Nesse caso, é isso. Antes de falar, Jesus já estava mostrando como Ele gostaria, como Ele quer que a sua igreja seja humilde. Sejam humildes e se direcionem aos outros como eu me coloquei esvaziado da minha glória em direção a vocês. Pecadores que não merecem nada, é o que somos, mas é assim que Ele vem a nós. Será que nós entendemos isso? Será que nós compreendemos o que isso representa para nós? Será que ainda somos infantis, pensando que Deus vai nos levantar e nos honrar nesse mundo, para que todos saibam que nós somos? Não. É na humildade que todos saberão. É no desprendimento que todos saberão. É quando a igreja se levantar em compaixão pelo outro que eles saberão. Eu ouvi uma frase de um teólogo há um tempo atrás, explicando que missão é a ação que gera a necessidade de uma explicação. Missão é a ação que temos em direção ao outro, que gera a necessidade de explicação. Olhando para Cristo, que nós vemos isso. A ação de Deus provoca um colapso, no bom sentido, no coração daqueles discípulos. No coração de Lucas, que está escrevendo isso a Teófilo. Ele é
desmontado por essa ação divina de um Deus que se encarna e morre. Como não amar um Deus que faz isso? Como não tê-lo como Senhor da minha vida? Esse é o princípio, o caminho que Jesus quer que nós repliquemos para que a sociedade em que nós estamos o reconheça também como Senhor. É através da sacralização de tudo o que fazemos e através do quebrantamento dos nossos corações em direção ao outro que o Cristo se apresenta ao outro. Espiritualidade que se traduz em humanidade. Espiritualidade que enxerga o quanto o outro sofre e vai até o outro, como Jesus assim o fez por nós. Olhando para Cristo, esse é o modelo que temos. René Padilha, teólogo latino-americano, diz que Jesus foi o homem mais espiritual e Jesus também foi o homem mais humano que nós podemos conhecer. Mais espiritual, mas mais humano, porque a espiritualidade de Jesus é presente na sua encarnação, na sua caminhada entre nós, no fato de ter sido feito homem. Espiritualidade que se traduz, portanto, na humanidade. Deus em nós, não mais nós como deuses, mas como servos que servem a Ele, servindo ao outro. Diante do milagre do nascimento de Jesus, o Deus encarnado, que a nossa humanidade seja vivida em humildade e em sacralidade. Penso que é isso que Lucas quis ensinar a Teófilo, e penso que é algo que nós também precisamos aprender. Eu te convido a orar comigo, para que juntos nós coloquemos nosso coração diante do Senhor, para que Ele nos quebrante, para que Ele nos humanize, para que Ele nos ajude a levarmos a nossa vida de modo santo em tudo o que fazemos. Essa é a nossa oração nessa manhã. Querido Jesus, que essa conversa tenha sido boa para nós, porque ela é dirigida por Ti, eu não tenho dúvida nenhuma. Que ela nos confronte naquilo que precisa ser ajustado e confrontado em nosso coração, em nosso jeito de viver e em nossa espiritualidade. Que ao olharmos para o Cristo que vem em humildade, para olharmos para o Cristo que se encarna, é o segundo Adão, o homem perfeito andando entre nós, e que tudo o que faz é santo, sejamos também levados a buscar uma vida que é santa em tudo que fazemos, e que dignifica o nome do Pai em tudo que fazemos, que sejamos os mais humanos possíveis, diante do Senhor. Enche-nos de real e verdadeira humildade, olhando para Ti como nosso padrão maior e movimentando o nosso coração nessa direção. Quebranta-nos, derruba o nosso orgulho, derruba, Senhor, nosso desejo de glória, derruba, Senhor, acaba com o nosso coração humano, endurecido, como de pedra, e nos molda como Cristo encarnado na simplicidade. Que essa conversa ecoe no nosso coração nos próximos dias, e que como comunidade nós vivamos isso dia a dia. Obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade de falar com os meus irmãos, obrigado pela equipe que ajuda a gente a fazer essa transmissão,
Obrigado por cada um que está ouvindo e orando com a gente nessa manhã. Que a bênção, a graça, a paz do Senhor invada cada lar e cada família nesses dias. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas atitudes e comportamentos. E que diante de dias tão difíceis, sejamos aqueles que vivem o Evangelho no dia a dia. Nos ajuda em tudo isso. Dá-nos um resto de domingo bom e uma boa semana, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Ótimo domingo a todos. Valeu. Tchau, tchau.